Mas e os meus bens? E as minhas terras? E os ofícios que eu exerço na cidade? Tudo isso eu perderei? A pergunta é: a sua fé vale mais do que tudo isso? Eu sei, meus santos, que dizer isso é fácil, viver isso é bem diferente. Mas se nós não estivermos dispostos, se nós, ao refletirmos sobre isso, não estivermos dispostos a isso fazer, se nós, na nossa reflexão, na nossa oração, já não nos predispomos a isso, se uma situação semelhante acontecer, nós iremos apostatar, nós não iremos seguir em frente. Imagine, meus santos, e isso vai acontecer. Isso aqui não é uma divagação, isso vai acontecer. Por exemplo, quando na cartilha do MEC entrar a ideologia de gênero de maneira oficial, e os professores tiverem que ensinar isso nas salas de aula. Eu tenho uma irmã professora. Pois bem, e quando isso entrar e se tornar lei, o professor obrigado a ensinar isso, o que é que ele vai fazer? Ou ele vai continuar ensinando e vai renunciar à sua fé, ou ele vai precisar perder o seu emprego para preservar a sua fé. E quando um médico que trabalha numa emergência, ele for obrigado a praticar o aborto, e quando um farmacêutico for obrigado a prescrever ou a compactuar vendendo anticoncepcionais, percebe, meus santos? Já existem agora profissões que, para serem exercidas, você está colocando em risco a sua própria fé. Não tenhamos dúvidas, o mundo vai se tornar cada vez mais anticristão, de modo que, para você ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, à sua fé, nós precisaremos fugir para os montes, como Matatias e seus filhos, viver no meio do mato, porque viver na cidade, desfrutando dos seus benefícios, não mais será possível. Continua aqui no versículo 29, o versículo 28 diz que Matatias e seus filhos fugiram para os montes, deixando todos os seus bens. No versículo 29 diz: também muitos outros, seguidores da justiça e do direito, seguidores de Deus, desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Isto é, também deixaram os seus bens, as suas propriedades, e foram viver no deserto, passando dificuldade, passando agrura. Mas, se é verdade, meus santos, e aqui por isso que é importante na nossa oração nós meditarmos a respeito da nossa fé. Por isso que é importante na nossa oração nós pedirmos a Deus que nos conceda graça para que nós estejamos dispostos a renunciar aquilo que não está de acordo com a nossa fé, que tenhamos a têmpera dos mártires. Aqui, por exemplo, me vem à mente agora os mártires ugandeses que foram requisitados pelo rei. Imagine aqueles jovens cristãos que trabalhavam na corte do rei e que tinham todos os privilégios, mas o rei queria ter intimidade sexual com eles. Era uma prática comum entre eles. E aqueles pajens, aqueles jovens que tinham todos os benefícios na corte do rei, preferiram a morte, e morte dolorosa, a renunciar os seus princípios e desagradar a Deus. O problema, meus santos, é que nós estamos numa geração muito jujuba. Sabe aquela geração jujuba, né? Que ser católico, qualquer coisinha que a gente faz, já está ok. E nós nos esquecemos de que estirpe nós somos.
de onde nós viemos. Isto é, nós somos católicos, e se hoje somos católicos, é porque muitos atrás derramaram o seu sangue por causa da sua fé. E quando nós vemos esses nossos esses antepassados judeus, que por causa da sua fé derramaram o seu sangue, isso também deve nos fazer nos perguntar: e eu? Se isso acontecer comigo? E eu ainda ousaria dizer, eu tiraria a partícula condicional se e colocaria a partícula temporal quando. Quando isso acontecer comigo, eu também estarei disposto a renunciar tudo, os meus bens, mas não renunciar a Jesus. Meus irmãos, termino com a frase de São Paulo, Efésios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Não é apenas para este mundo que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo principalmente para aquela felicidade futura, para aquele lugar na casa do seu Pai que Jesus preparou para nós.